Graças e paz, igreja. É um motivo de alegria estar aqui na casa do Senhor, trazendo a mensagem. Quase que eu não estava aqui hoje. Depois o irmão vai saber o porquê no decorrer da mensagem. E um motivo também muito nervosismo. Mas creio que Deus vai me usar para falar ao coração de vocês aquilo que Ele já colocou ao meu. Vamos fazer uma oração nesse instante, antes de a gente ler a palavra do Senhor. Peço ao irmão que abaixem a cabeça. Oremos. Santo Deus, para muita graça, bondade e misericórdia. Santificado seja o teu nome, Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor fale claramente, ó Pai, ao coração de cada pessoa que está aqui, que está em casa nos assistindo, Senhor Deus. Que o Senhor venha falar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor colocou ao meu coração, Senhor Deus. É o que eu te peço e agradeço. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Peço aos irmãos que abram sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. Vamos ler do 8 ao 9. A gente já leu esse versículo durante todo o mês. Efésios 2, do 8 ao 9. Que diz: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é um dom de Deus. Não por obras, mas que ninguém se glorie. Vamos ler novamente. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Amém? Eu queria começar falando para os irmãos o que é a graça. Eu sei que todo mundo já veio, já falou aqui. A graça é isso, aquilo. Mas a graça é um favor que não foi merecido. A graça é algo de graça, a gente não merecia, mas alguém chegou e deu a gente. A gente não merecia. E Deus é tão generoso que nos deu a graça salvadora, através também de seu Filho amado Jesus. No Salmo 91, vai falar aqui: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus. Muitos irmãos conhecem essa passagem. Mas, no verso 1, primeiro, ele fala das bênçãos sobrenaturais para as nossas vidas. E no verso 1, ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Será que todo o restante do Salmo vai ser aplicado na nossa vida se a gente não tiver, como o primeiro verso diz, habitado no esconderijo do Altíssimo do Senhor, debaixo de sua graça, da sua mão protetora? Será que o restante do Salmo vai ser aplicado na nossa vida se a gente não colocar em prática o primeiro verso que diz a palavra do Senhor? Cada um dos estudiosos dizem que Paulo ele tinha enfermidade. Muitos dizem que era alguma doença e tal, mas a gente sabe também que Paulo ele tinha um problema de visão. Metade do Novo Testamento em si foi escrito por Paulo. Alguns deles ditado, e teve uma carta que Paulo escreveu ao punho, que ele mesmo disse: eu, Paulo, dos apóstolos, escrevo a punho, letras garrafadas, porque justamente ele queria escrever o capítulo que me falha a memória no momento. E muitos dizem que ele tinha essa enfermidade. A gente sabe que até o encontro do Senhor, que Paulo teve com o Senhor, até Damasco, Paulo, ele matou, ele prendeu cristãos, separou famílias, fez tudo que não prestava e o que o inimigo queria que ele fizesse, até o encontro do Senhor em Damasco. E eu fiquei parando para pensar, até quando Paulo teve esse encontro com o Senhor, que ele disse que tinha uma enfermidade. E eu fiquei parando para pensar, fiquei pensando, qual será essa enfermidade que Paulo teve? Porque ele disse: Senhor, se possível, tira de mim. E o Senhor dizia: Paulo, minha graça te basta. Eu fiquei pensando, e aí talvez a enfermidade que Paulo tinha era justamente isso. Paulo separou famílias, Paulo perseguiu cristãos, matou cristãos. Muita gente estava presa por causa de Paulo. E agora ele se convertia e estava pregando a palavra do Senhor. E ele era muito questionado nisso na época. Que as pessoas diziam: tu, Paulo, apóstolo? Como assim? Tu estava matando, prendeu, e agora virou crente. E talvez esse era o espinho na carne de Paulo, que o inimigo ficava jogando na cara dele. Tu, apóstolo, para Paulo, eu te conheço.
Se a gente parar para pensar, muitas vezes é isso que o inimigo faz nas nossas vidas. Fica jogando o tempo todo na nossa cara. Tu fizesse isso e aquilo, eu te conheço. Para, tá pregando, tá trazendo a palavra do Senhor. E muitas vezes é isso que nos afasta da graça do Senhor. Porque a graça não consegue chegar até nós porque a gente está dando ouvidos à voz do inimigo. E a gente não consegue escutar claramente o que o Senhor quer falar nos corações e ser preenchido pela graça do Senhor. Eu vou dizer o porquê agora eu talvez não estava aqui hoje. Eu estava com um bloqueio e eu já tinha orado assim antes. Eu tinha dito, Senhor, eu não vou pregar não. Uns 2 meses atrás, eu disse, o mês de Jó está chegando, eu não vou pregar não. E olha que nem me coloca para pregar, que eu nem vou. Se meu nome sair na escala, eu morro. Eu nem morri e hoje eu estou aqui. E eu dizia, oxe, vou nada. Nesse tempo todo, o Senhor já estava falando comigo. Eu disse assim, tia quieta, quem é tu para dizer que não vai? E eu dizia, vou nada. E quando colocaram meu nome na escala, eu disse, não vou não. Aí me vem Jean e fala, não, Léo, não vai. Tu quer começar o quê? Tu inicia essa maneira de oração ou termina? Aí eu disse, nenhum nem outro, que eu não vou. Aí eu disse, tá, ele, pronto, eu inicio. Aí eu disse, tá certo. E eu dizia, não vou. E eu não vou, e eu estava com esse bloqueio. Toda vez que eu sentava para fazer a mensagem, nada saía. E eu chegava para as pessoas e dizia, como é a graça de Deus na tua vida? O que o Senhor fez? Porque eu dizia, o tema lá na igreja é assim, então qualquer pessoa que eu encontrava dizia a graça de Deus na tua vida. E as pessoas chegavam para mim e diziam, não, Léo, a graça de Deus na minha vida é porque Deus fez isso. Eu sou muito grato a Deus pelos filhos que eu tenho. Eu gravei com o pessoal dizendo, qual é a graça de Deus na tua vida? E as pessoas iam falando e eu dizendo, meu Deus do céu, todo mundo tem graça para dizer e eu não. Não é possível que o Senhor não vai falar comigo. Aí eu ficava, caramba. Aí eu ficava com esse bloqueio. Até que eu escutando, aí me veio na cabeça, o Senhor já estava falando comigo. E eu que estava colocando um bloqueio, porque eu não queria escutar a voz do Senhor. E o Senhor está dizendo, Léo, é isso. Eu me lembro que uns 2 meses atrás, não sou muito bem de meses, mas a irmã Andréa, Honória, ela estava pregando aqui na frente, e era no meio da família, que ela falava que na casa dela, quando era pequena, tinha os filhos preferidos, que era a irmã Fabiana. E eu parei de pensar e dizia, meu Deus do céu, na minha casa também era assim, quando eu era pequeno. Porque eu e meus primos, aí foi criado na casa dos meus avós, tinha os 10 netos praticamente. Vivia todo mundo junto. A graça do Senhor já era ali com a gente, que haja comida. E eu parei de pensar assim, na minha casa também era assim, quando eu era pequeno. Porque na minha casa, meus avós, para o meu avô, meus irmãos eram os netos preferidos. Ele colocou o nome, tudinho. E isso revoltava a gente, o restante, de uma maneira, porque a Catita, o apelido dele era Capitão. Quando ele bebia bastante, e fumava também. E quando ele via da rua, a gente já sabia. A gente tinha um balanço, que a gente, na casa da minha avó, tinha vários pés, assim, e a gente amarrava no pé de caju o balanço e ficava se balançando. E alguém ficava tocaiando. Quando ele vinha, aí dizia, olha, já vi papai. Eu chamava meu avô de pai, porque como eu fui criado na casa dele, chamava minha avó de manhã, até hoje, e minha mãe de mãe. Aí dizia, aí já vem papai. A gente rolava, balanço, olhava e pra cara dele, ele bebo. A gente olhava pra cara dele, olhava pro balanço, a cara dele balança. Se papai ver, a Catita vai fazer ninho. Meu Deus do céu. E a Catita só fazia ninho, igual ele falava, que a gente ia apanhar, só pra mim e meus outros primos. Meus irmãos não. Não só eu não, tá? Meus irmãos não apanhavam, mas o resto da família apanhava. Meus tios, eu. Aí nisso eu fui crescendo. Só que, como ele bebia bastante, ele era muito interessante em casa, a gente sofria bastante com isso. Em relação a isso. Aí já não era preferido. Ia apanhar, e tinha a cachaça dele e o cigarro. Eu e minha família, ninguém via, porque a gente olhava para o meu avô, quem olhava, visse ele na rua e dizia, meu Deus do céu, esse cara não tem jeito não. Porque ele subiu a metade da ladeira com 2 degraus, ele desce aí, na escada da igreja, e já estava bolando. A gente que ia buscar ele. E a gente foi crescendo com isso dentro de casa.
E eu e minha família, a gente sempre orava assim. Ninguém na minha casa não era evangélico. Eu já tinha entrado na igreja quando tinha uns... Não me lembro bem a época, mas... eu já tinha entrado na igreja. E aí minha família sempre orava. Só tinha eu, meu tio Charles e meu tio Sulinha, que vinha para a igreja. E a gente orava sempre assim, meu Deus, livra a bebida de papai, porque a gente sofre tanto, bastante. E quem via de fora dizia, não tem jeito, oxe, esse aí é perdido. Igual o que ele falou ontem, que vocês olhavam para a vida dela, de Wellington, e diziam, não tem jeito. E eu fiquei me lembrando e dizia, as pessoas pensavam isso. Só que a gente ficava orando e pedindo a Deus para Deus tirar, curar e libertar ele desse vício, que era muito ruim. E eu me lembro uma vez que minha tia disse assim, eu não sei orar ao Senhor igual as pessoas falam ou fazem na igreja. A oração bonita. Aí eu já estava na igreja, eu peguei e disse a ela, eu me lembro de uma pregação que o pastor fez. Ele dizia assim, a oração é a gente conversando com Deus. E eu expliquei a ela, igual eu estou conversando com a senhora aqui. A senhora vai e fala, Deus, tira a bebida de papai. Ele vai tirar. E nisso a gente sempre orava, intercedia. E às vezes eu mesmo ficava desesperançado. Porque parecia que não tinha jeito. E eu me lembro que uma vez eu acordei, né? E durante a semana ele estava sóbrio. Ver papai sóbrio era totalmente anormal. E eu dizia, papai sóbrio? Oxe. Aí está, né? Não, eles parei de beber. Mas, graças a Deus, né? Mas aí dá graças a Deus e faz, vai durar quantos dias? E nisso também, depois, ele se livrou do vício do cigarro, que ele fumava bastante. E eu me lembro que era muito sofrido, a infância assim todinha. Desde a época que ele bebia, até o tempo de ele parar de beber, eu já era grande já. Acho que já tinha uns 17, 18 anos. E eu e minha família, a gente nunca guardou. A graça de Deus foi sobre a minha família, porque a gente não desistiu. A gente sempre orava. E uma hora chegou a bênção do Senhor na minha casa. E a graça de Deus foi sobre a minha família e livrou ele. E foi uma das melhores coisas que aconteceu. E nem mesmo assim, nem eu e meus primos, por a gente não ser o preferido lá em casa, a gente nunca guardava mágoa. Apanhava, a Catita fazia ninho, mas a gente não guardava mágoa até hoje. E depois em si, quando ele descobriu que estava com câncer, tudinho, eu me lembro de eu e minha família, a gente estava lá, presente, ajudando ele. E eu ficava pensando, meu Deus, como o Senhor é bom. Igual a irmã dela tinha citado na pregação dela que antes do pai dela falecer, que Deus tinha dado a oportunidade para ele e ela se relacionar melhor. E eu ficava pensando, meu Deus, como o Senhor é bom. Porque a gente tinha tudo para guardar a mágoa. E a graça do Senhor foi sobre a minha vida, sobre a vida dos meus familiares, que a gente não guardou mágoa. A gente cuidou dele. Eu me lembro de eu indo para o hospital com ele, fazer exame, lá na clínica onde ele trabalhava, e toda vez eu ia de manhã ele lá me acordar. E eu ficava pensando, meu Deus do céu, eu daria tudo para... Era para ser uma pessoa revoltada da vida. O Senhor fez isso, isso e isso na minha infância, agora eu não quero saber do Senhor. E não foi assim lá em casa. E eu me lembro que nos últimos dias que ele estava muito debilitado, e eu passava lá, falava com ele antes de trabalhar, e eu chegava no quarto e eu dizia, ele tá falando, você tem ideia, ele não está falando nada com nada, entre si, assim. E eu chegava, falava com ele, e ele já estava tomando morfina. E tem uma vez que ele disse, Léo, me ajuda a ir para a sala. Aí se eu, apoia aqui em mim, ele botou o braço assim em mim. E eu peguei ele assim no braço, igual eu estava carregando uma criança. Quando eu peguei ele no braço, isso foi o tempo de eu colocar na sala assim, eu parei e eu pensei, foi quando caiu a ficha para mim, que eu disse, meu Deus do céu, papai está muito mal mesmo, está muito doente. E eu fiquei... Aí eu não podia chorar na frente dele, para ele não ver. E eu só me lembro que ele dizia assim, Léo, tu é 10. Léo, tu é 10, tu é 10. E eu fiquei feliz naquele momento e eu fui trabalhar e eu fiquei pensando, poxa, realmente eu teria tudo para guardar a mágoa e eu não tenho no meu coração. E quando eu cheguei no trabalho, eu estava trabalhando, e quando uma tarde minha avó mandou uma mensagem dizendo que as irmãs tinham ido orar lá na casa da minha avó e perguntou se ele queria aceitar e ele aceitou. Aí eu fiquei, papai aceitou, eu fiquei tão feliz, porque eu dizia, papai não gostava de crente. Meu avô, ele bebia, ele odia, detestava. E ele estava lúcido, porque ele já estava tomando morfina e já estava falando nada com nada. Mas quando ele aceitou, ele estava lúcido. Eles me perguntaram se quer aceitar, ele disse que sim. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, só a graça do Senhor na vida dele. E depois de um tempo ele veio, ele partiu.
E eu e minha família ficamos com essa certeza que ele está em um bom lugar. Que a graça do Senhor foi sobre a vida dele e guardou a vida dele. E isso que conforta nossos corações. Quer dizer, e minha avó disse até hoje, ele morreu um homem crente. E eu sei onde ele está. E eu fico muito feliz com isso, que a graça do Senhor foi sobre a vida do meu avô. Ele era uma pessoa ruim, mas mesmo assim, a graça do Senhor foi sobre a vida dele. Se a gente parar e pensar assim, na vida de Paulo, ele também era uma pessoa ruim. E a graça do Senhor foi sobre a vida de Paulo. Quem diria que Paulo escreveria um Novo Testamento todinho? Ninguém diria. Pelas pessoas que julgavam ele na época, dizia, tu, Paulo. E eu fiquei olhando assim, meu Deus do céu, como é maravilhosa a graça do Senhor sobre a nossa vida. Eu poderia chegar aqui, falar para vocês sobre esse nome que está aqui, sobre a minha cabeça, na minha camisa, citar cada letra, explicar o que significa graça para vocês. Mas eu não posso fazer uma coisa, que é poder transmitir meu sentimento da graça do Senhor sobre a minha vida. Só vocês podem sentir, vocês têm que dar lugar. E quando a gente não dá lugar, a gente não consegue sentir, a gente consegue transbordar da graça do Senhor. Igual eu falei, vocês poderiam sair daqui expert, se alguém perguntasse o que é a graça. Vocês poderiam dizer, a graça é isso, a graça é aquilo. Mas sentir de verdade, isso eu não posso fazer por vocês. Só vocês mesmos, quando abrir o coração e deixar que a graça do Senhor se derrame. Eu falava que estava com um bloqueio e eu perguntava às pessoas o porquê. Deus só fala com todo mundo, menos comigo. E eu me lembro que uma dessas eu estava falando com um amigo meu e ele dizia, eu não sou salvo mais não. Eu não tenho jeito para mim não, eu não sou salvo. Eu já estou condenado ao inferno. E eu, mesmo com um bloqueio que eu dizia que eu tinha, eu chegava para ele e dizia, mas a gente não é salvo, a gente é salvo pela graça do Senhor Jesus Cristo. Eu disse a ele o tema que a gente estava trabalhando no mês de jovens. E eu disse, a gente não é salvo por obras, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Só quem salva é o Senhor Jesus. E eu dizia para a pessoa assim, que a gente fosse salvo por obras, o céu estava cheio. Davi era pecador. Davi, quem conhece a história de Davi sabe que Davi errava. E Davi foi o homem segundo o coração de Deus. A graça do Senhor foi sobre a vida de Davi, foi sobre a vida de Daniel, na cova dos leões, nos manjares do rei. E a graça do Senhor foi na vida de cada um deles. E eu dizia para essa pessoa, e depois eu dizia, Senhor, como eu consigo falar da tua graça assim, mas quando é para fazer minha pregação, eu não consigo. E de aí que eu me lembrei, que o Senhor já tinha falado comigo. E a mesma coisa que ele dizia para Paulo, ele dizia para mim, Léo, deixa comigo, a minha graça te basta. Quem vai te usar sou eu. E tem um texto que eu vou ler para vocês, que diz assim, a graça nos ensina que não há nada que possamos fazer para Deus nos amar, mais ou menos. Nenhuma quantidade de renúncia, nenhum conhecimento recebido, nenhum serviço concluído, nem pecado cometido. Ela é maravilhosa demais, alta demais, forte demais. Não é um brinde, ela não vem por sorteio. Ela não é uma mercadoria, não é um pensamento positivo e não é uma agradável mentira que pregamos para nós mesmos. A graça, ela capacita você para trabalhar e reagir, servir e no reino de Deus. A graça, ela é suficiente para nós. Temos que viver de modo que toda a nossa vida corresponda genuinamente à graça que nos alcançou. A graça que nos salva também nos capacita a viver uma vida de serviço no reino de Deus. Queria chamar o Ministério de Louvor para cantar o hino oficial do mês de jovens. Que o hino nos diz, se fosse gota já me bastaria, mas é um mar e eu quero mergulhar na graça. Peço que a igreja se coloque de pé para a gente cantar o Ministério de Louvor. Que a gente possa mergulhar nesse mar da graça do Senhor em nossas vidas.